Sintonia musical. É a terceira vez que estamos aqui na casa, agradecemos mais uma vez o convite, tá? Muito obrigado. Boa noite a todos. Desejo tudo de bom, com você até a morte.
Senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e fundo trem da minha vida. Ilumina-me no escuro e fundo trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me no escuro e fundo trem da minha vida.
Como é que está o tempo? Pode mais uma? Felicidade, gente. Tem vezes que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Vai passar. Você vai vir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos, boa noite. Antes de qualquer coisa, agradecer à casa pelo convite e pela confiança que honestamente não sei se mereço.
Toda construção, para que ela seja segura, ela precisa de uma base sólida. Não há no mundo construção que não possa cair, que não corra o risco de cair, se não estiver acimentada numa solidez que dificilmente poderá ser abalada por alguma intempérie, pela ação do tempo. E para que nós estivéssemos aqui hoje, todos nós com algum anseio, alguma necessidade, similares ou diferentes uns dos outros, foi necessário que uma construção muito firme pudesse ser feita. Aí está o arquiteto, o engenheiro, o pedreiro, o pintor. Aí está. Mas para que ele pudesse construir o seu templo, alguém precisou vir antes. A história começa quando Zacarias e Isabel, idosos, que sempre sonharam em ser pai, em ser mãe, mas que com o passar do tempo foram vendo este sonho cada vez mais distante. Tudo ganha novos ares quando Zacarias entra em oração e escuta uma voz dirigindo-se a ele, dizendo que não se afligisse, porque em um curto espaço de tempo Isabel, a sua esposa, estaria grávida de um menino. Este menino deveria se chamar João, disse a voz a Zacarias. E qual não foi a sua surpresa, ou pelo menos a confirmação da notícia, quando poucas semanas após, Isabel confirmou: estava grávida. Nasce a criança e era assim um menino, João, que aquela mesma voz havia anunciado que ele seria muito grande no Senhor. Nenhum dos dois sabiam, os pais, quem era aquela criança. Era o anunciador, o precursor, João, que mais tarde ficou conhecido como João o Batista, pelo seu hábito de batizar nas águas do Rio Jordão. Naquela ocasião, a população da terra era dividida, como hoje, em Ocidente e Oriente. Tanto o Ocidente como o Oriente eram governados pelos romanos. Tibério César, imperador, aquele que comandava tudo e a todos, tinha na Judéia, em Pôncio Pilatos, a figura daquele que lhe era o supervisor imediato. Pôncio Pilatos, por sinal, foi aquele quem escreveu a Tibério César, dando notícias a respeito de um homem que havia chegado àquela região para mudar. Conhecemos o rosto de Jesus pela descrição, que coisa, de Pôncio Pilatos. As madeixas e as barbas douradas. O rosto com um tom de pele diferente daqueles que eram característicos daquela região. A voz doce e suave, mas que nas palavras do governador não traria nenhum tipo de risco ao império. Herodes Antipas, ou Antipas, como diz Amélia, filho de Herodes o Grande, irmão de Herodes Filipe I, era o tetrarca daquela região.
havia herdado o poder por conta do seu pai, Herodes o Grande. Mas era um homem absolutamente desligado de qualquer senso moral ou ético nos seus dias. João inicia o seu ministério por volta dos 30 anos de idade. Interessante como os textos religiosos, muitos deles, começam nos 30 anos. João, Jesus, Siddhartha Gautama, Elias. Ele cobrava comportamento moral, mas não só cobrava como apontava. E passou a apontar para Herodes, que havia se separado da sua primeira esposa, abandonado a sua primeira esposa, e se casado mais tarde com aquela que era a sua cunhada, a esposa de Herodes Filipe I, Salomé. E dentro do seu castelo, promovia festas nababescas, regadas a vinho e orgias sexuais. João aponta, e por conta disso é preso, passando ele pelo processo natural de fragilidade de qualquer ser humano. Ele pede a 2 dos seus seguidores que fossem a Jesus, que era seu primo. Isabel, mãe de João, era prima de Maria, mãe de Jesus. Portanto, os dois eram primos em segundo grau. Manda que vão a Jesus para saber se era efetivamente ele, aquele esperado, aquele que viria para modificar a terra, para transformar. E lá vão os homens. Encontram-se com Jesus e lançam uma pergunta. João, nosso mestre, pediu que viéssemos aqui para saber se você é realmente aquele que estava por vir. E a resposta de Jesus é uma mescla de poesia com objetividade. Ele manda dizer: retornem e digam a João que os cegos veem, os coxos andam, os surdos escutam, os leprosos se purificam. Bem-aventurados aqueles que me conhecem e não me rejeitam. Aí estava a enunciação primaz, que está no Evangelho de Mateus, da transformação que estava para acontecer. Veio Jesus e nos apresentou o seu reinado, nos estendeu a sua mão, pediu que estivéssemos com ele. Essa frase é uma das mais fantásticas do Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai se não for por mim. Meu Deus, como Jesus era soberbo. Não, era realista. Até hoje, 2 milênios mais tarde, ninguém vai ao Pai senão pela mensagem de Jesus. Mesmo que não seja cristão, aquele que não amar, como Jesus nos orientou, não chegará ao Pai. Este homem, passeando por toda a região do mar da Galileia, do grande lago da Galileia, convocou a tantos quantos quiseram ouvir-lhe, não apenas para aprender palavras, porque isso é fácil, todos nós aprendemos palavras, todos nós nos emocionamos com este ou aquele discurso, mas ele convoca para uma mudança íntima.
Ame, é o recado de Jesus. Ame indistintamente a Deus, ao próximo e a ti mesmo. Ame de maneira a pensar primeiro no outro, depois em você. Ame. Porque os meus discípulos serão eles conhecidos por muitos se amarem. Recrutou ele 12 homens. Conhecia as dificuldades de cada um deles. A Pedro disse: vinde a mim e deixa de ser pescador de peixes para ser pescador de almas. E Pedro foi. Com os outros 11 da mesma maneira. Mas quantas não foram as questões íntimas que os impediram de hoje, neste momento, já terem alcançado o estágio espiritual de Jesus? Nem João, aquele a quem Jesus tanto amou, já chegou ao estágio do Mestre. Imaginem então aqueles que permitiram que as sombras se adensassem no seu mundo íntimo e, por exemplo, cumpriram a profecia quando disse Jesus: em verdade vos digo que ainda hoje um de vocês me trairá. E a história conta o que aconteceu. Antes, em verdade vos digo, Pedro, antes que o galo cante, me negará por 3 vezes. E negou. Mas estes homens também passaram pelo processo da transformação. Pedro, após o retorno de Jesus ao plano espiritual, é um dos responsáveis, o principal responsável pela casa do caminho. E dizem os relatos evangélicos que ele passa a curar não com o seu toque, mas com a sua sombra. Passava pela sombra de Pedro e você se curava das suas enfermidades. Este homem, que neste exato momento nos estende a sua mão, nos convoca à transformação moral. Aquela atemporal, aquela que não ficará à mercê das mudanças sociais que acontecem a todo instante. No Evangelho há muitas histórias de transformações bonitas, que nos chamam a atenção, que nos convocam a mergulhar em nós mesmos, para verificar aquilo que é necessário passar pela mudança imediata, e aí depende apenas da nossa vontade para que aconteça. Jesus retorna ao plano espiritual e, como sabemos, é colocado no Santo Sepulcro, uma caverna próxima ao Monte Gólgota, onde foi crucificado, que tem a sua porta fechada com uma grande pedra. No dia seguinte, segundo o relato evangélico, um dia antes do primeiro dia da semana, 3 mulheres se dirigem ao local. No Evangelho de Marcos está descrito Maria de Nazaré, Maria Madalena e Salomé. No Evangelho de Mateus está descrito Maria de Nazaré, Maria Madalena e Joana de Cusa. Não importa, porque a nossa personagem consta nos 2 evangelhos. Façamos uma pequena pausa nesta história para visitarmos um pequeno vilarejo que mais tarde se tornou uma cidade, que era um grande porto comercial. Servia de lugar de repouso para nobres da região, gregos, babilônicos, hebreus, romanos. E como qualquer cidade portuária no mundo, pode faltar qualquer atividade, menos uma:
a prostituição. Todas as cidades portuárias têm o comércio do corpo. Há 2000 anos não era diferente. E naquela cidade havia uma mulher de uma beleza inquestionável, jovem, de pele, como se diz nos dias atuais, como se fosse de uma criança. A sua pele era tão limpa que reluzia. Rica, morava em um palacete. Tinha muitas posses, muitas joias, tecidos caros, arcas de mogno. Era Maria a Madalena. Madalena ou Madaleno era todo aquele proveniente da cidade de Magdala. Esta jovem enriqueceu às custas dos prazeres do corpo, da luxúria. Mas rica, faltava alguma coisa. Sonhava ela com o amor. Não um simples amor que nos dias atuais ainda estamos esperando, sem percebermos que para alcançarmos é necessário que reconheçamos em nós mesmos. Era um amor que a transformasse. Ouve falar de Jesus pela primeira vez por uma das suas servas, que fala de um homem que mudava o painel mental das pessoas que cruzavam o seu caminho. Aquele homem estava em Cafarnaum e passaria por ali em ocasião breve. Então a serva sugere a ela: mas por que a senhora não vai ao encontro dele? Mas ele não irá me receber. Se ele é um rabi, os rabis não se ocupam com pessoas como eu, apodrecidas por dentro. Estava enganada. Foi ao encontro de Jesus. E ele lhe deu inúmeras orientações para que pudesse ela abandonar aquele comércio vil e voltasse aos trilhos da mensagem libertadora. Maria era muito conhecida não apenas pelo seu corpo, mas também por ser tida por alguns como louca, endemoniada. E em verdade ela sofria um processo grave de obsessão. Dizem 7 obsessores. Esta mulher retorna do encontro com Jesus de maneira absolutamente diferente de quando saiu. E toma uma atitude grave. Começa a vender tudo o que tem. Não apenas a vender, como a distribuir. Vendeu algumas coisas para viver apenas com o que lhe era necessário ao sustento orgânico. Mas um dia, já em estágio avançado de transformação, Jesus passara novamente por aquela região e foi convidado para um jantar suntuoso na casa de um homem muito rico que se chamava Simão. Simão preparou o que havia de melhor para receber a Jesus. E o mestre foi. O clima era estranho, narra Amélia. As pessoas não conversavam entre si. As respostas do mestre, que tinham a característica de explicações,
naquele dia eram monossilábicas. Uma brisa teimava em invadir aquele ambiente, mesmo com as portas cerradas. Ninguém entendia exatamente o que estava acontecendo. Um clima sombrio na presença da luz do mundo é incompatível. Quando de repente as portas se escancaram em um só golpe, e aquela mulher descabelada, coberta de lágrimas, com as roupas rasgadas, invade o ambiente e se lança aos pés do Rabi, que se mantém imóvel. Olha com um olhar de ternura, mas não diz uma palavra. Simão não teve ação para fazer nada. O que deveria fazer naquele momento? A mulher começa a chorar, agarrada aos pés de Jesus. As lágrimas são tantas que lava os pés do mestre, e ela, meio sem jeito, procura algo para enxugar. E na ausência de um pedaço de pano, ela enxuga com os seus próprios cabelos. Simão, de coração enrijecido, olha a mulher e interpela a Jesus. Por que isso, Senhor? E aí começa uma das grandes lições de moral do Evangelho. O homem quer saber por que aquela mulher estava ali naquele estágio. Ela é uma louca, nós a conhecemos. Por sinal, Simão era um freguês assíduo de Maria. Deixe-a, diz Jesus. Veio libertar-se dos seus pecados. Simão então questiona, mas como? Na minha casa, na ocasião em que lhe recebo, libertar-se dos pecados, em verdade, quem é o maior pecador? Como se Jesus não conhecesse a todos nós. Jesus responde ao homem que o maior pecador não é aquele que se esconde. Aliás, não é aquele que se declara, mas aquele que não se omite. E ele também será perdoado como aquela mulher está sendo naquele momento. Mas, Senhor, nós que aqui estamos, nunca fizemos nada parecido com o que ela faz. Ela está aos meus pés, se arrependendo. Ela herdará o reino dos céus. Aqueles que continuam se escondendo. Voltemos ao túmulo. Maria vê o sepulcro vazio e sai disparada, junto com as outras duas mulheres, para encontrarem aqueles apóstolos que andavam com Jesus e dar a notícia. Algo grave aconteceu, nosso Rabi não está ali. Os homens saem disparada para ver o que houve e constatam efetivamente Jesus não estava. Sentam e caem aos prantos. Passa o dia, passa a noite. No dia seguinte, Maria retorna ao local. E qual não é a sua surpresa quando ao adentrar, encontra um ser espiritual que ela não sabia distinguir se era gente, se era espírito. E pergunta o que ela foi fazer ali. É o meu Rabone, em aramaico mestre. Ele foi levado. Então a entidade pergunta a ela, mulher, por que choras? A quem procuras? A mulher levanta então a fronte e, olhando para a frente, encara Jesus, que havia retornado, e grita, Rabone! Era o mestre.
que retornava para socorrê-la e dar mais uma das principais demonstrações de que nenhuma das suas ovelhas se perderá. Maria era prostituta. E depois de João, talvez até antes, era a preferida de Jesus. E diz a ela: vai e anuncia aos outros. E assim ela faz. O que acontece? 2 deles, que já não aceitavam a presença daquela mulher de vida pregressa, duvidosa entre eles, mesmo enquanto Jesus estava presente, eles não quiseram recebê-la. Está em moda se falar em misoginia 2000 anos antes. Pedro e André praticamente expulsam aquela mulher da presença deles. André questiona por que o Senhor iria escolher esta mulher, logo ela, para aparecer enquanto nós aqui estamos. Pedro, que foi escolhido para ser o seu mensageiro quando partisse, João, a quem tanto amava, não escolhe a prostituta. Não creio, só quando vir. A única pessoa a acreditar em Maria foi Maria, a mãe de Jesus. Esta mulher, após esta ocasião, percebendo que não tinha para ela um lugar entre aqueles homens em dificuldades íntimas, repito, como qualquer um de nós, ela resolve se juntar aos leprosos e socorrer tantos quantos fosse possível, com aquilo que ainda lhe restava da vida de luxo que tinha tempos atrás, até morrer na cidade de Éfeso de lepra. Os anos passaram, os séculos passaram, pouco mais de 1 milênio se passou. E as transformações de Jesus continuam. Na região da Úmbria, onde está Sicília, onde está Assis, um homem, como qualquer um de nós, seja neste instante ou seja em dias, meses, anos passados, apenas se interessava pelas questões da matéria. Estava entre os trovadores, era moda, aliás, é onde surgem os trovadores, na Úmbria. Ele também era um. Vivia a sua vida apenas para os gozos materiais. Coisas que os jovens da atualidade também fazem da mesma forma: sair com os amigos, se divertir, mexer com os outros. Assim era Francisco Bernardoni. Foi criado por um pai comerciante, absolutamente voltado às questões do seu comércio, preocupado em ter mais. Mas teve muita sorte. Para quem acredita na sorte, eu prefiro acreditar no trabalho, de ter tido uma mãe católica de verdade. Eu ainda tenho dificuldades em compreender o que significa o termo católico não praticante. Ela era católica praticante. E lhe deu as primeiras instruções a respeito da vida de Jesus, que o encantava,
mas que ainda não havia sido suficiente para lhe fazer mudar de ideia, mudar o seu modo de viver. Francisco começa a passar por dificuldades íntimas. Vez que outra, ele se dirige a uma pequena igreja que ficava próxima à sua casa, a igreja de São Damião, para fazer ali as suas preces. Quando um dia vai, como sempre foi, e no momento da prece, escuta uma voz suave que lhe dizia: Francisco, restaura a minha igreja, que está em ruínas. Francisco toma um choque, que era aquela voz, de onde estava vindo. Mas logo depois ele reconhece, era o próprio Mestre, iniciando a transformação da sua vida. No primeiro momento ele leva ao pé da letra, e pedra por pedra ele reconstrói a igreja de Santa Maria. Mas logo depois ele percebe, não era uma reconstrução física, era uma reconstrução moral. Retorna para casa diferente. A mãe percebe, o pai percebe, não sabiam exatamente o que estava acontecendo, mas percebe que o filho estava transformado. E o que faria da sua vida a partir de agora? Nada que não fosse trabalhar em nome de Jesus. No auge dos conflitos com o seu pai, ele vai atrás do bispo da localidade, para que pudesse dar ao seu filho alguns aconselhamentos. O bispo sai daquele jogo de interesse, diz assim: eu não posso fazer nada, é o desejo dele. O pai então, num acesso de fúria, diz: então a partir de agora, não retorne mais para casa, não é meu filho. E ele toma a atitude que todos nós conhecemos. Retira do seu corpo aquelas peles, aqueles tecidos caros, lança ao chão, junto com algumas moedas de ouro que carregava nos bolsos, joga aos pés do seu pai e diz a ele, em tom incisivo: a partir de agora, não sou seu filho. Sou filho de Deus e trabalharei em nome de Jesus. E absolutamente despido, inicia o seu ministério de amor por todos aqueles que o seu caminho cruzasse. O bispo recolhe-o rápido para dentro da igreja, colocar nele uma veste, e foi o suficiente. Atou-lhe um cordão na cintura para amarrar o lençol que havia vestido. E ali estava o primeiro manto franciscano da história. Aquele homem arrebatou milhares. Dizem que em dado momento a ordem franciscana dos frades menores, fundada por ele, teve mais de 200 mil integrantes ao redor da Europa. Aquele homem seguiu os passos de Jesus de forma tão definitiva que em dado momento até mesmo os estigmas do Mestre, as marcas dos pregos nas mãos, nos pés, as feridas nos joelhos, as marcas de espinho da coroa que Jesus recebeu, todas apareceram em Francisco. Não havia mais intermediários entre ele e Jesus. Era um enviado divino na terra. A sua transformação atraiu uma jovem moça, Chiara do Fredúcio, que mais tarde se transforma, ou melhor, passa a ser identificada como Clara de Assis,
Santa Clara, que por ele alimentou um amor recíproco entre os dois, mas que foi sublimado por um amor mais importante, o amor aos necessitados. Santa Clara seguiu os passos de Francisco, mais tarde fundando a Ordem das Clarissas, a ordem feminina franciscana. E no momento em que Francisco entra em desgosto, se fosse nos dias atuais, entra em processo de depressão, quando retorna de Roma, quando foi encontrar com Inocêncio III, o Papa, e encontra a ordem franciscana que ele criou, totalmente deturpada pelos frades que haviam ficado em Assis, cai em tristeza profunda. E Clara então pergunta a ele: por que está triste? Mas minha irmã, não viu o que fizeram com a ordem que criei? Então ela, de forma mais dura, diz a ele: nada aqui é seu. Você não é dono de nada. O sentimento de posse nos amarra às pernas e ficamos impedidos de nos movimentar, de seguir em frente, de subir a outros patamares. Francisco então reconhece nas palavras daquela mulher, também uma enviada de Jesus na terra, a última modificação que precisava passar, e segue em frente, abandonando o que fez. Quem alguma vez na vida já leu a obra Paulo Estevão deve se recordar da frase: serve e passa. Os apegos se transformam em verdadeiros muros, muitas vezes intransponíveis, no nosso caminho. Este homem se transformou de tal maneira que nos dias atuais, não importa se você é cristão, se você é budista, se você é umbandista, se você é candomblessista, se você é messiânico, com certeza você já ouviu falar nele e lhe devota respeito. Clara de Assis, mais tarde como Joana de Ângeles, apresenta este trecho que fiz um recorte especial. É uma rogativa para os dias de hoje, onde atravessamos tantas dificuldades, onde o cristianismo passa pelo seu momento talvez mais duro da história. Querem acabar com o cristianismo. Então, alguns anos atrás, no texto Em Louvor ao Irmão Sol, ela roga: volta, irmão Francisco, para novamente reunir as tuas criaturas, todas elas à tua volta, como fizeste naqueles dias já recuados, conduzindo-os a Jesus. Ele está voltando. Dentro de pouco tempo, retornará ao nosso convívio Francisco e outros tantos espíritos de escola, como Eurípedes, como Bezerra, como Joana. Espíritos que virão restaurar aquela igreja do século XII. Quando o homem que orava em São Damião deixa de ser um homem para se transformar em um anjo entre nós. O poder transformador desta imagem, para aqueles que nela identificam o seu farol, é indiscutível. Nunca mais, ao conhecermos Jesus, voltaremos a ser as mesmas pessoas. O meu principal agradecimento à doutrina espírita, que conheci aos 23 anos de idade, foi ter me apresentado a este homem.
de família católica, conhecia Jesus, mas o Jesus que me venderam, aquele Jesus distante, aquele Jesus que não tinha contato conosco, aquele Jesus que dizia: quando voltar, vai separar o joio do trigo. E aquilo me fazia entrar em conflito. Mas como assim separar? Ele disse que nenhuma ovelha se perderia, e agora vem separar. A doutrina espírita me apresenta um Jesus que nenhuma outra expressão cristã terá condições de apresentar. Um Jesus vivo. Um Jesus que não vai voltar, porque Ele nunca foi. Um Jesus que eu pessoalmente me recuso a carregar, seja em imagem, seja em adereços, crucificado naqueles 2 pedaços de madeira, porque aquele é o Jesus morto. O que eu conheci está vivo, cada dia mais vivo. Quando nos orienta que onde estivessem 2 ou mais reunidos em teu nome, ali Ele estaria. Ele estava dando a chave para que todos os dias estivéssemos em seu contato. O poder de Jesus é tão grande, mas tão grande, que inclusive através de outras pessoas que nós olhamos e muitas vezes não damos, nós dizemos assim, mas logo ele, logo ela, ele também se manifesta desta forma. No ano de 2004, foi lançado um filme que fez muita gente passar mal no cinema, que por sinal está sempre sendo reprisado na TV fechada. A Paixão de Cristo, um filme de Mel Gibson. Foi o filme mais realista que tratou de Jesus. Mel Gibson, para quem não sabe, é católico daqueles de ir à igreja mesmo. Praticante. Então ele fez uma película de acordo com as passagens evangélicas, mas tentando trazer pelo menos um sofrimento de acordo com a nossa realidade. Por isso as pessoas passaram mal. A cena em que Jesus é açoitado pelos soldados romanos, preso a um toco de madeira, ela realmente é muito dura de assistir. Porque os efeitos especiais é como se os instrumentos de tortura ficassem cravados na pele. E quando puxava, o sangue vinha junto. Há uma cena especial nesta obra. Aquela em que Pôncio Pilatos manda trazer Jesus, que já estava preso, traído por Judas, preso pelos soldados romanos. E apresenta Jesus àquele povo. Atendia Pôncio Pilatos a um apelo da sua esposa, que dizia a ele: não se envolva, não mexa com este homem, que ele é santo. Mas Pôncio Pilatos tinha medo de contrariar a Tibério César e de contrariar a Herodes Antipas, que teve a oportunidade de julgar e prender Jesus, e não o fez. O último e mais importante medo de Pilatos era de fazer os judeus e os romanos entrarem em luta por conta da decisão que poderia ou não tomar. Então trazem Jesus. E ele fica sem saber, em meio àquele povo que, oriçado pelos fariseus, grita: condena-o! Condena-o! Mas ele recorda das ordens da sua esposa, e diz: agora o que é que eu faço? Atendo ao povo, atendo a minha esposa, o que eu faço? E ele lembrou, estava se aproximando o domingo de Páscoa, do Pessah, da comemoração da libertação do povo hebreu cruzando o Mar Vermelho, capitaneados por Moisés. Na Páscoa havia um indulto. Um aprisionado poderia ser liberto.
Então o que ele fez? Manda trazer outro preso. O povo decidiria quem estaria livre. A quem vocês querem que libertem? Jesus ou Barrabás? Homicida confesso, autor de inúmeros assassinatos, roubos. E nós sabemos a quem o povo escolheu. Aquele ator que interpreta Barrabás. Há um depoimento dele no YouTube. Chegando em casa, pesquisem. O título do vídeo é A Conversão de Barrabás. Ele narra a sua história de vida. Era ateu, artista circense, e estava ali como um figurante. Percebam que Barrabás não tem diálogo. É apenas aquele sorriso demoníaco. Aquelas expressões faciais. Era um figurante. E ele foi escolhido para um outro papel. E no set de filmagem, Mel Gibson olha para ele e diz assim: você vai fazer um outro papel, você vai fazer Barrabás. Mas você não vai falar nada. Ele não estava ali pelo cinema, estava pelo dinheiro. Artista circense. As gravações começam. Narra ele que esta cena, onde ele é colocado ao lado de Jesus, e entre os dois estava Pôncio Pilatos, teve de ser refeita inúmeras vezes. Porque no momento em que ele olhou para o ator Jim Caviezel, que interpreta Jesus, ele tomou um choque que nunca havia tomado na vida. Era Jesus, o Filho de Deus perfeito, estava na presença dele. E ele chorava copiosamente, sem saber por que chorava, recordando o diálogo com Maria: por que choras? E todos no set, sem saber o que fazer, tentando filmar e sem conseguir, e tentava e parava, e tentava e parava. Ele quase desiste do papel, mas faz. E se puderem novamente assistir ao filme, verifiquem, ele não olha mais para o ator, porque se olhasse, não conseguia fazer. Não é apenas a conversão de Barrabás, é a transformação. Jesus está em todos os lugares que quisermos enxergá-lo. Jesus está presente entre nós, não como algo distante, longe do nosso alcance, inatingível para muitos, mas como alguém ao nosso lado, que nunca nos abandonou, mesmo que nós desistíssemos das nossas próprias vidas, Ele jamais nos abandonou. Alguns aqui presentes foram retirados do lodo pelo próprio, para que pudessem continuar no seu processo íntimo de transformação. Olhem para a foto. Percebam esses olhos, os traços faciais. Verifiquem cada detalhe. Percebam que ele não olha para o lado. Ele olha para cada um de nós. Gravem a imagem. Mantenham esta imagem fixada nas suas telas mentais. Fechem os olhos. Vejam Jesus.
Ele está vindo na sua direção. Em passos lentos, mas firmes, com a sua túnica reluzente, com os cabelos e a barba dourados. Estende-lhe a mão. E antes que você pense, Ele está lhe dizendo algo. Que interessa apenas a você. Escute a voz de Jesus. Escute o que Ele lhe diz. Grave as suas palavras. E lentamente abrindo os olhos, inicie agora, se ainda não começou, o seu processo de transformação, com a orientação que Ele nos deu. E Jesus nos abençoe a todos e nos conduza na tua paz.
Desce